Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos, aqui é Eric Batalha e hoje para mais um episódio sobre The Last of Us, a série da HBO, então vamos lá. Bom, depois daquele suspiro cheio de emoção que foi o último episódio, a gente volta a acompanhar o Joel e a Ellie bem de pertinho. E quando eu falo bem de perto, é bem de perto mesmo, já que esse episódio, o quarto episódio da série, é muito mais focado na relação entre os dois personagens. E a evolução desse relacionamento que vai aproximando cada... Ih, rapaz. Alô? E a evolução desse relacionamento que vai aproximando cada vez mais o Joel e a Ellie. Bati aqui, ferrou tudinho, peraí. Oi! Depois que eles deixaram a casa de Bill, parece que a realidade pesou, caiu em cima dos personagens e eles perceberam que estão meio que sozinhos no mundo, eles só têm um ao outro. Se nesse momento não tem confiança, pelo menos existe uma certa dependência, que até então era unilateral, mas a partir desse momento acaba se transformando em uma relação um pouco mais equilibrada. Enquanto a Ellie está sendo protegida por Joel naquele mundo hostil, por outro lado, também ela vai fazendo algumas investidas contra aquela barreira, aquela carapaça, aquela carcaça de homem mau que ele se impõe. E é como diz o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Enquanto o Joel tá mantendo essas barreiras, que manteram ele vivo por muito tempo, vamos ser justos, né? Essa imagem dele, essa forma de lidar com o mundo, aí ele vai tentando quebrar esse gelo. Tanto por uma vontade de aproximação dele, mas também porque é uma viagem super tediosa e ela é uma adolescente, a gente não pode esquecer disso. Aquela música que eles escutam no carro, quando ela acha aquela fita, é muito importante porque a gente percebe que ele é meio que tirado daquela realidade, nem que seja por um momento muito breve, e amolece um pouquinho o coração do homem. A gente percebe ali que ele fica um pouco tocado, não sei se pelas memórias que aquilo evoca ou simplesmente por escutar música, né? A gente sabe o poder da música. Aqui a gente tem finalmente a cena da revista, que por algum motivo a galera tava querendo muito ver. É engraçada, né? Mas eu acho que não... Enfim, foi um fanservice pra galera que curte o jogo, né? Eu gostei. Mas também se não tivesse, na minha opinião, não ia fazer tanta falta, assim. Então, de tentativa em tentativa, de piadoca em piadoca, a gente vai percebendo que ela vai fazendo umas investidas cada vez menos frustradas, né? De amolecer o coração do homem. Então, de trocadilho besta em trocadilho besta, de tentativa em tentativa de aproximação, a gente percebe que um sorrisinho de canto de boca acaba se transformando aos poucos num sorriso. E aí a gente consegue vislumbrar essa abertura, mesmo que mínima, do personagem. Aquele homem que a gente conheceu lá no primeiro episódio, aquele homem que ama a filha, que é brincalhão, que se preocupa com o irmão, que tem responsabilidades ali de fato familiares, tá ali dentro em algum lugar. Ele pode ter sido soterrado depois de todos esses anos de brutalidade, mas ele tá ali em algum lugar. E aí ele tá conseguindo aos pouquinhos alcançá-lo. Esse Joel que vai aparecendo cada vez mais aqui nesse episódio é muito, muito diferente daquele Joel que a gente conheceu também no primeiro episódio, na segunda parte do primeiro episódio, que queima o corpo de uma criança como se não fosse nada demais. Aquele Joel de fato cascudo, embrutecido, na verdade, por aquele mundo. E essa transformação ela acontece bem na frente dos nossos olhos. É muito interessante quando a gente percebe o crescimento de uma vulnerabilidade no personagem, que é o que vai permitir que ele se conecte com a Ellie. Mas isso eu acredito, vai ver melhor nos próximos episódios. Eu achei particularmente interessante a cena em que eles dormem na floresta. Se vocês prestaram atenção no episódio, essa cena ela tem 3 planos. Tem um plano lá, o plano de fundo, que é a floresta escura, completamente escura. Tem o primeiro plano com o Joel deitado na penumbra. E no meio da cena tem a Ellie, que é o único elemento da cena que está sendo iluminado pela luz da fogueira. Então são 3 elementos interessantes. Primeiro, o mundo desvastado. O mundo devastado lá no fundo. O Joel na penumbra, meio que representando as pessoas daquele mundo, aquelas pessoas que estão, se não sem esperança, com uma esperança mínima. E no meio, iluminada a Ellie, que representa esse futuro, representa uma alternativa, uma saída dessa realidade tenebrosa. É quase como se fosse um desenho do conceito da série. Então achei bem interessante. Sem contar que é lindo, né? Eles olhando pro céu ali é algo maravilhoso. Seguindo viagem, eles chegam na borda da cidade de Kansas City. E eles percebem que a passagem da rodovia principal que levaria eles adiante até Wyoming, onde eles esperam encontrar o Tommy, irmão de Joe, tá bloqueado. Está bloqueado por um caminhão, eles não conseguem passar ali. Se voltarem, vão perder muito tempo de viagem. Então o Joe decide dar a volta e passar pelo meio da cidade. E é nesse momento que eles são surpreendidos por uma pessoa no meio da rua pedindo ajuda. Joe, macaco velho, já sabendo dos esquemas, acelera o carro, não para. Aí ele até se assusta ali, ela pergunta, pô, a gente não vai ajudar o cara? Ele fala, não,
porque eu sei exatamente o que tá acontecendo, e ele tava certo. Foram atacados, essa pessoa, na verdade, estava armando um bote, era tudo uma emboscada. Era tudo uma emboscada. Eles são almejados por vários tiros, ele perde o controle do carro e acaba batendo. Beleza. Nesse momento, ele se preocupa primeiro em deixar a Ellie segura, ele acaba dando cobertura para ela passar por um buraco na parede e se esconder. Ele dá conta das pessoas que estão atacando ele, mata todo mundo, menos um rapaz que não deve ter mais de 20 anos, que acaba se esgueirando e pegando ele de surpresa. Eles acabam entrando num confronto corpo a corpo, o rapaz acaba subjugando o Joe, e quando ele tá prestes a sufocar o personagem até a morte, a Ellie aparece, saca aquela arma que ela pegou escondida na casa de Bill, não sei se vocês lembram, e dá um tiro nas costas do rapaz. E aqui eu preciso ressaltar uma das coisas que eu acho mais interessantes no mundo de The Last of Us, diferente de vários outros mundos pós-apocalípticos que tem por aí. O rapaz, ele não morre de primeira. Ele acaba agonizando no chão, ele demonstra estar com muito medo, ele chama pela mãe, ele tenta negociar a própria vida, ele não sente as pernas, o que mostra que o tiro da Ellie pegou na coluna, provavelmente. Ou seja, ele não é uma pessoa que está acostumada com esse tipo de situação, ele não é um soldado, ele é um jovem adulto, um pós-adolescente, sei lá. Joe pede pra ele sair dali, ela entrega a arma pra ele, volta a se esconder e Joe mata esse rapaz. Quando um pouco mais pra frente ele pergunta quem são aquelas pessoas, pô, se eles não são da Fedra, se eles não são vagalumes, se eles não são... o que é que eles são? Joe vira pra eles e fala, pô, eles são pessoas. A gente espera que ele responda, pô, são bandidos, são um bando de filho da mãe, são malfeitores, sei lá. Mas ele fala, não, pô, são pessoas. E de fato, são apenas pessoas que estão tentando sobreviver nesse mundo. O fato de eles estarem, nesse momento, em um local antagônico aos nossos personagens, não transformam eles em pessoas malvadas ou simplesmente vilões, né? Essa visão maniqueísta de mundo não cabe nessa realidade. Ela não dá conta de explicar essa estrutura social. E isso sai da boca do personagem, quando ele fala que ele próprio já esteve dos dois lados. O Joe já esteve dos dois lados. Ele já fez isso. A diferença é que ele sobreviveu. Não que ele tenha se redimido, não que ele tenha virado uma pessoa melhor. Ele simplesmente está numa situação diferente. Acredito que se ele precisasse estar nessa outra situação de emboscar alguém para sobreviver, ele estaria. Após ter salvado a vida de Joe, a Ellie, que meio que já estava conquistando a simpatia dele, acaba ganhando a confiança. Ele permite que ela mantenha a arma, mesmo dizendo para ela não levar a arma no cós da calça e guardar na mochila para não levar o tiro. A gente percebe que a Ellie, adolescente, ainda tá ali, rebelde, e coloca a arma no coldre e segue viagem. E agora eles estão presos dentro dessa cidade, estão sendo procurados, eles estão sem carro e eles precisam dar um jeito de sair dali, mas isso vai ser um pouco difícil. A gente é apresentado como uma personagem nova, uma personagem que não existe no jogo. Ela é uma espécie de líder para esse grupo de pessoas, um grupo de pessoas que aparentemente tomou o poder da Fedra nessa cidade. Agora elas têm o poder, quase como se fosse uma célula revolucionária mesmo. Essa mulher tá procurando duas pessoas, dois fugitivos, que ela acusa de terem colaborado com a Fedra durante a ocupação, enquanto aquilo não era uma zona de quarentena, e por conta disso vários amigos dela, várias pessoas ali comuns a causa foram mortas. Ela prende, interroga, tortura e até mata pessoas atrás de informações para localizar esses dois elementos, que a gente ainda não sabe quem são. E a série apresenta ela, particularmente, como se fosse meio que uma antagonista nesse momento, por ela ser muito pragmática, ela matar a sangue frio, ela tá procurando essas duas pessoas acima de todos os outros objetivos daquelas outras pessoas, tudo isso para tentar capturar esses traidores. Com o confronto de Joe, no momento que ele chega na cidade, essa busca fica mais intensa, ela acredita que Joe e Ellie são pessoas que foram chamadas por esses dois traidores para ajudar na fuga deles, então se antes esses dois traidores estavam sendo procurados, agora estão sendo procurados com muito mais intensidade. Em um dos prédios em que essa busca está acontecendo, uma coisa muito estranha está acontecendo no chão, a gente percebe que tem algo tentando sair do subsolo, acredito que do porão daquele prédio. A gente tem umas dicas mais ou menos do que pode ser, eu não vou dar esse spoiler do jogo, eu meio que sei o que é já, eu tenho informação, mas eu não vou contar. Joe e Ellie são obrigados a passar a noite ali. Eles se escondem no alto de um prédio, e tem uma cena muito bonita, muito simpática dos dois, em que a Ellie conta uma piada e finalmente o Joe ri, né? A gente percebe essa barreira do personagem finalmente caindo por terra. Ele se deixa se aproximar da personagem. É quase como se, até então, finalmente o Joe tivesse começado a aceitar uma paternidade. Como se ele tivesse finalmente começado a aceitar que a Ellie é muito mais do que uma carga pra ele. Algo que eu acredito que no fundo ele já sabia. Bom, o episódio termina com eles pegando no sono e logo depois sendo acordados, abordados por duas pessoas armadas. Já adianto, são as duas pessoas que aquela
personagem que aquela líder estava procurando. Só que olha só a surpresa, se trata de um rapaz e de uma criança. E é sobre esses dois personagens que vai ser o próximo episódio da série. Eu acreditava que eles seriam mais explorados já nesse episódio, mas foi um episódio curto, 50 e poucos minutos. Acho que no próximo, que a propósito, vai sair na sexta-feira, não vai sair no domingo, por conta do Super Bowl nos Estados Unidos. Vai ser um dos mais pesados de toda a série. Então, bom, semana que vem tem mais. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista os outros episódios se você ainda não assistiu. Dá uma conferida aqui nos outros programas do canal. Até semana que vem. Beijos, abraços e falou!